Esses pratos são deliciosos, né? Só viu isso? Posso imaginar o sabor deles. Esses pratos foram todos feitos por este homem. Ele é o chefe de cozinha de um restaurante de alta classe. O cozinhar é o trabalho da vida dele, mesmo de um simples café da manhã como o pão. Com suas mãos, também pode se transformar num prato 5 estrelas. As pessoas ao seu lado também adoram a comida que ele faz. Mas hoje é um evento muito importante, porque um revisor de alimentos virá e avaliará as comidas que ele faz. Aquele revisor também tem seu próprio blog online. Em seu blog, cerca de 10 milhões de dólares em transações culinárias acontecem por dia. Tão estressante? É claro, mas ele está muito confiante. Cal logo preparou um novo conjunto de pratos para receber um importante convidado e outros clientes esta noite. Muito em breve chegou a hora. Na cozinha extremamente ocupada, Cal já arrumou tudo, apenas esperando a chegada do convidado. Mas, neste momento, Molly na recepção disse a Cal que o dono do restaurante já chegou. Ele é uma pessoa muito conservadora e velha. Depois de saber que Cal mudou completamente o cardápio, não ficou nada satisfeito. Pediu uma mudança, mas Cal permaneceu firme em sua opinião. De uma perspectiva profissional, Cal não esperou que o chefe colocasse as mãos nas mudanças do menu. Além disso, antes de virem para aí, os dois concordaram que o trabalho na cozinha fosse feito por Cal. Mas esta noite era diferente, e ele não parecia levar o revisor de comida a sério também. Ele é o chefe, então Cal teve que mudar o menu. Como há muitos clientes que avaliaram muito bem o menu antigo, ele não queria mudar. Há também um motivo maior, pelo qual o último prato que Cal criou não foi apreciado por nenhum dos convidados. Então ele não quis mais alterá-lo. Mas no final, Cal é apenas um emprego contratado, então ele não pode se rebelar contra o chefe. Portanto, o menu desta noite é o mesmo de sempre. Cal também não se esqueceu de pedir a Molly para ficar de olho no revisor. Depois que o jantar acabou, todos foram para a barra de vinho e esperaram que o revisor publicasse sua avaliação. Já tem a avaliação. As primeiras frases ainda estão bem, mas quanto mais tarde fica pior, até atacando a equipe de Cal. O peso impressionante dele só mostrou que ele comeu todas as sobras da cozinha. Ele está muito desesperado. Molly então o confortou para não perceber. Ela disse a Cal há quanto tempo estava trabalhando. Ele é o melhor cozinheiro que ela já conheceu. Porque queria agradecer a ela, ele cozinhou alguns pratos para ela. Sem dúvida, um homem é muito atraente no trabalho, especialmente neste trabalho na cozinha. Cal fica tão entusiasmado que, sem olhar para cima, Molly fica um pouco absorta nele. Diante de uma garota gostosa como Molly, Cal ainda está interessado apenas nos comentários anteriores. Cal então levou o filho para a casa da ex-mulher, e depois foi para o restaurante. Ele ainda não conseguia superar aqueles comentários, então decidiu passar a noite fazendo novos pratos que sempre quis fazer. Ele fez o molho, refogou, fez o suco, fritou, e por fim guarneceu, e foi isso. Já era de manhã, mas Cal não se importou. No dia seguinte, os colegas vieram trabalhar e o encontraram ainda ocupado cozinhando. Mas depois de provar os novos pratos de Cal, o surpreendeu ainda mais. Todos eles experimentaram as comidas de Cal repetidamente. Mas quando esses dois chegaram, os dois perguntaram se ele tinha algum problema por ter estado aí até agora. Ele não tinha prestado atenção a esses comentários. Cal está quase na meia-idade. Ele não usava as redes sociais, então não conseguiu entender do que estão falando. Ele veio até o filho novamente, pedindo ajuda para abrir uma conta social para ele. Depois de um pouco de pesquisa, Cal finalmente viu que o revisor postou um comentário sobre ele. Cal já deixou um comentário: nunca conhecerá um bom prato a menos que esteja sentado na sua frente. Uma pessoa que não tem conhecimento sobre redes sociais como Cal acha que esse comentário é como uma mensagem. Apenas o revisor pode vê-lo, mas na verdade é um comentário público. Então ele não sabia que depois que ele saiu, as mensagens em seu nick continuaram aumentando. Cedo na manhã seguinte, Cal estava preparando o café da manhã do filho. Bacon, ovos fritos e batata frita. O menino pegou o iPad e descobriu que durante a noite, nick de Cal tinha aumentado para quase 2.000 fãs. Ao mesmo tempo, o menino disse a Cal que o comentário de seu pai era público. Aquele revisor tem mais de 120 mil seguidores. Ele também contestou publicamente. E todos os comentários são muito difíceis de ouvir. Chefe Casper, prefiro vê-lo encharcado de suor sentado na minha frente, e nunca mais comer seu bolo de pedra. Ele ficou extremamente indignado, mandando-os para seus colegas verem. Ele queria revidar, mas todos o aconselharam a não fazê-lo.
Então, só da última forma, Cal desafiou nas redes sociais. Ele convidou o revisor a voltar ao restaurante, para provar seu novo prato. Desta vez, ele apostou em todos os pratos. Esta declaração de guerra entusiasmou a todos. O restaurante é também por isso que todas as mesas estão totalmente ocupadas. Cal preparou os pratos rapidamente e pediu a Molly para assistir, mas tudo isso não saiu como ele queria. O chefe apareceu mais uma vez, vendo que todas as mesas estavam lotadas. Ele pediu apenas duas coisas. Uma é que Cal se desculpasse com o revisor nas redes sociais, e outra que esta noite ele usaria o mesmo menu de todas as outras noites. Como Cal pôde concordar em fazer isso? Significa se dar um tapa na cara. Sua raiva já estava em seu cérebro, mas não funcionou. O chefe novamente disse a Cal que este restaurante é dele, todos devem ouvi-lo. Depois, Cal foi embora. Os amigos que ele pensava que o apoiariam, diante da ganância, já o abandonaram. Mas depois de deixar o emprego, isso não significa que ele desistiu de sua paixão por cozinhar. Ele ficou em casa fazendo novos pratos. Durante esse tempo, aquele revisor chegou, sem Cal. Todos os pratos do restaurante só poderiam ser exatamente os mesmos da última vez. O chefe queria usar uma garrafa de vinho para subornar o revisor, mas sem sucesso. Vendo que cada prato era igual ao da última vez, riu de novo, sentindo-se enganado. Então tirou uma foto e postou na internet declarando: já terminou para esse chefe. O que eu comi foi indiferença dele. Nesse momento, Cal ainda estava em casa ocupado cozinhando. O prato principal, sobremesa, aperitivo, tudo já foi preparado. Mas depois de ler o conteúdo que o revisor postou, o deixou furioso. Ele imediatamente ligou para Molly e disse a ela para ficar de olho naquele cara. Ele já estará lá. Por fim, a rivalidade entre os dois também se concretizou. Depois que Cal chegou, ele imediatamente deu àquele cara uma série de maldição. Quanto mais irritado ele fica, mais ele começa a se comportar fora de controle. Ele não ligou mais para sua imagem e se tornou um pouco selvagem e violento. Mas todas as suas ações foram filmadas e divulgadas nas redes sociais. Cal também ficou famoso depois daquele vídeo. O número de seguidores também aumentou para 20 mil, mas ele não podia estar feliz, porque nenhum restaurante o contratava. Então ele estava desempregado, embora sua ex-esposa tenha recomendado alguns lugares, mas desta vez, eles não puderam ajudar. Logo ele ficou sem dinheiro. Sua esposa disse-lhe que levaria o filho para o avião e veria o último show do ex-marido. Durante esse período, ele de repente se lembrou da ideia que estava em sua mente há muito tempo, que era um food truck móvel. Depois que o show acabou, eles comeram numa loja de beira de estrada. Só então Cal entendeu por que sua esposa o trouxera aí. Descobriu-se que ela queria deixar Cal encontrar seu ex-marido chamado Martin, porque ele era o único que poderia ajudar Cal. Logo eles encontraram Martin. Os dois se conhecem, mas seu relacionamento é um pouco tenso. Embora Martin tenha brincado um pouco com Cal, ele concordou e deu a Cal um novo caminhão. Mas novo é assim, está tudo bem, pelo menos o carro ainda está funcionando. A esposa deixou a criança lá para ele e foi embora. Os dois só tinham que continuar lavando o carro. Depois de um tempo, Cal e seu filho usaram cartão de crédito para comprar os equipamentos necessários. Extremamente irritante. Um bom irmão que trabalhava no restaurante do Martin veio ajudar. Ele usava o espanhol para conversar com os trabalhadores. Com a ajuda deles, este restaurante pode estar instalado e funcionando. Ele comprou legumes, picles, carne assada. E Cal também queria ensinar ao filho algumas habilidades básicas de culinária. Logo abriram o restaurante. O cheiro de churrasco e molho atraiu muita gente. Um sanduíche de carne grelhada com uma garrafa de vinho frio. Nada se compara a este chá da tarde. Os três mantiveram-se ocupados até tarde da noite. Quando já vendido, tiveram tempo para descansar. No dia seguinte, depois de passar a noite num hotel, eles descobriram que Martin tinha dirigido seu carro aí, que tinha sido lavado como novo. Desta vez, é realmente incrível. O filho até tentou convencer Cal e sua mãe a dirigirem juntos. O seu primeiro destino foi uma praia, combinada com um aroma único. Muito rapidamente o seu carro foi cercado. O negócio é como uma pipa. Cal, Martin e o filho estão felizes em trabalhar. A comida deles também foi postada em todas as redes sociais. De repente, um policial apareceu, mas ele também é fã de Cal. Depois de um tempo de visita, ele não dificultou mais as coisas para eles. O primeiro destino teve muito sucesso. Nos próximos dias, o filho usou seu telefone para registrar os momentos e também marcou suas paradas. A próxima parada é New Orleans, tendo acabado de chegar a uma nova cidade. Com certeza demorará um pouco
para se acostumar com a comida e as pessoas daí. Cal e seu filho foram dar um passeio e voltaram. Marty estava muito zangado, porque ligava para Cal tantas vezes, mas ele não atendia. Então, por que Marty estava com raiva? Descobriu-se que nesse tempo curto, ao lado do carro, as pessoas fizeram fila numa longa fila, esperando por sua comida. Marty apenas fingiu estar com raiva, o que surpreendeu pai e filho. Eles imediatamente entraram no negócio. Só então souberam que era porque o filho tinha postado sobre o local por onde o food truck passaria. Vendo as fotos tiradas pelo filho, os dois ficaram um pouco surpresos. Bom trabalho! Cal estava extremamente orgulhoso de seu filho. A cada sanduíche que vende, ele sempre fala para o cliente: é meu filho, é tudo feito por ele. Assim, eram 3 homens com um truck. O próximo ponto era o Texas. No Texas, Cal tem um amigo especialista em churrasco, que deu a Cal 4 caixas de churrasco. Como parecia delicioso! As coisas que Cal fazia eram simplesmente incríveis. Seus sanduíches, junto com a nova carne, foram se tornando cada vez mais populares. Então, a ex-mulher de Cal também veio ajudar. Essa sensação de ser apreciado pelas pessoas realmente os deixou muito felizes. Até que um dia veio também o revisor. Ele vendeu seu blog e usou o dinheiro para abrir um restaurante na lateral da rua. Ele se desculpou com Cal e o convidou para sua barraca de comida de rua. 6 meses depois, Cal e aquele revisor se uniram para criar seu próprio restaurante. Ao mesmo tempo, os dois também voltaram um para o outro. O filme termina aqui.